E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um vídeo. E hoje a gente vai para a nossa aula 9 da nossa playlist Criando Experiências de Aprendizagem Criativas. E o nosso curso está rodando, né? Tem várias aulas aí anteriores que a gente fez para ajudar você na sua jornada a criar experiências de aprendizagem mais criativas, mais memoráveis, mais significativas para o seu estudante, você se tornar um melhor professor que você pode ser. E hoje a gente vai falar de mais uma metodologia que é altamente utilizada, que é a da aula expositiva dialogada. Vamos falar um pouquinho sobre essa metodologia, algumas características dela, como é que você pode aplicar para melhorar ainda mais a experiência de aprendizagem que você entrega para o seu estudante, tá? Então, assim, a aula expositiva dialogada, ela é baseada justamente na aula expositiva que a gente conhece, a aula expositiva tradicional, em que os estudantes recebem o conteúdo, chegam na sala de aula, né, seja ela presencial ou online, né, então eles chegam na aula, vão lá e recebem o conteúdo, né, você expõe o conteúdo para os seus estudantes. E aí, essa aula expositiva, né, ela tem uma característica de envolver a utilização de poucos recursos, tanto é que ela pode ser adaptada a qualquer ambiente, porque muitas vezes precisa de você, né, às vezes um slide, ou um quadro, um giz, um pincel, precisa de um espaço para você expor o conhecimento para eles. E aí o que é que acontece? Né? Essa aula expositiva muitas vezes acontece, né, com a interação apenas de professor para o estudante, e não de estudante para professor também. Né? Então, dentro da pirâmide de aprendizagem, né, que vai ser um instrumento que a gente vai mostrar em aulas posteriores, mas já adiantando, né, na pirâmide da aprendizagem, que inclusive aqui no canal tem uma aula sobre pirâmide da aprendizagem, a gente verifica que lá no topo da pirâmide a gente tem as diferentes maneiras de aprender, e no topo da pirâmide está a maneira de aula expositiva, né, que ele chama lá de lecture, né? E na base da pirâmide está justamente o ensinar o conteúdo. E aí no topo da pirâmide estão os métodos em que existe a menor retenção de conteúdo pelos estudantes, e na base da pirâmide está a maior probabilidade de retenção pelos estudantes. Ou seja, a aula expositiva, segundo a pirâmide, seria a maneira em que os estudantes retêm menos o conteúdo. E na base da pirâmide está o ensinar, né? Ou seja, está o método em que eles poderiam aprender da melhor forma, retendo mais o conteúdo, que seria ensinando. Então, do ponto de vista de aula expositiva, para o professor que está ensinando, ele está aprendendo ali muito mais, mas para o estudante que estaria assistindo, né, aquele conteúdo como um elemento passivo, vamos dizer assim, né, ele estaria retendo pouco o aprendizado daquele conteúdo. Tá? Então o professor estaria aprendendo mais e o estudante menos que o professor, vamos dizer assim. Então, o professor nessa base estaria aprendendo mais e o estudante estaria aprendendo menos. Então, nesse sentido, né, essa aula expositiva vem com aquela característica tradicional, e eu acredito que ela pode ser aprimorada. Muitas pessoas, eu acredito que ela não precisa ser excluída da experiência de aprendizagem, não. Eu acredito que ela pode ser aprimorada. Eu gosto muito de aula expositiva, né? E eu acredito que ela pode ser aprimorada, pode inserir algumas coisas nela, de modo que ela se torne, que ela faça com que aumente a retenção do aprendizado, não só do professor, mas também do nosso estudante, que é o objetivo. Né? Então, nós professores não estamos ali apenas para ensinar, a gente precisa também se perguntar se o nosso estudante aprendeu, né? Que também é um dos grandes objetivos que a gente precisa cumprir. Tá? Então, assim, quando a gente fala da aula expositiva dialogada, a gente tem algumas características dessa metodologia. Né? Ela traz as características da aula expositiva normal, tradicional, e a gente insere o diálogo, que ela é fundamentada justamente no diálogo entre professor e estudante. Então, assim, o estudante que antes só assistia, muitas vezes entrava na experiência de aprendizagem sem falar nada e saía do mesmo jeito, agora ele interage com o professor. Ele vai dialogar aquele conteúdo, vai participar também da experiência, não mais só como espectador, mas um elemento ativo naquele processo. Tá? Então ele vai fazer comentários, vai dialogar com o professor acerca daquele conteúdo que está recebendo, que está aprendendo ali, que está estudando. Então, nesse sentido, o professor deve utilizar muito de aprendizagem significativa. O que é isso? É
utilizar os conhecimentos prévios dos estudantes. Né? Nós aprendemos muito baseados nos conceitos que a gente já conhece. Isso é aprendizagem significativa. Né? O conhecimento atual depende muito do conhecimento anterior, depende muito do que a gente já conhece. Então, se a gente fizer a ligação do conhecimento atual com os conhecimentos anteriores, a aprendizagem acontece de forma muito mais simples. Então, isso é o conceito de aprendizagem significativa. Então, quando você vai para esse diálogo, é importante também que você saiba qual é o perfil do seu estudante. O que é que ele já sabe? Quais são os conhecimentos prévios que ele tem? Porque você sabendo disso, você pode, inclusive, né, você pode comentar com eles quais são os conhecimentos prévios que eles precisam. É importante que você diga para eles, é importante que eles saibam, beleza, mas você pode citar isso para eles também. E utilizar disso fazendo sempre a conexão do conhecimento atual com o conhecimento anterior, isso vai facilitar com que eles entendam aquele determinado conteúdo. E você vai dialogando com eles, você vai dar voz para o seu estudante participar e construir com você a aula, a experiência de aprendizagem. Isso, inclusive, aumenta engajamento, satisfação e motivação do seu estudante, fazendo também com que ele permaneça mais atento na experiência de aprendizagem. Existe também a criação de possibilidades para a transferência do conhecimento. Né? Ou seja, muitos dos conhecimentos você não vai apenas expor ali para ele. Não, muitos dos conhecimentos também eles vão ter que construir. Então, assim, através do diálogo que você mantém com o seu estudante, você vai construir com ele o conhecimento. Você vai dar as ferramentas para ele construir aquele conhecimento. E aí muda um pouco a exposição tradicional, que do ponto de vista da pirâmide de aprendizagem, o aluno retém menos. Mas aí, você fazendo com que ele consiga devolver para você a construção do conhecimento, você vai descer um pouco mais na pirâmide, vai se aproximar um pouco mais de sua base, né? E você vai ver que ele vai estar retendo mais aquele conteúdo que você está ensinando para ele, que está explicando para ele, que está trabalhando com ele na experiência de aprendizagem. Então você cria novas possibilidades para a transferência de conhecimento. Isso é altamente importante. Então isso é um aprimoramento da sua aula expositiva tradicional. Eu acredito muito na aula expositiva dialogada, inclusive eu utilizo muito essa metodologia, gosto muito dela, aprendo muito com ela também. Então acredito que você, professor, pode utilizá-la para melhorar as suas experiências de aprendizagem. E aí o que acontece? Uma das grandes perguntas que se tem, apesar da gente já ter dito algumas coisas, é justamente como é que a gente pode aplicar. Né? Então, separei alguns passos básicos para você aplicar aqui, além desses que a gente já mostrou, uma estruturação de um passo a passo para que você possa aplicar e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. O primeiro passo é motivação. Né? Você tem a questão da inspiração. Né? Inspirar os seus estudantes a agir. Né? Tem um livro de Simon Sinek chamado Comece pelo Porquê, que ele fala justamente isso. Né? Ele fala justamente que o porquê, a motivação, inspira outras pessoas a agir. Então, os nossos estudantes pedem motivação. Nós pedimos motivação. Nós gostamos de ser motivados. Nós gostamos de achar a nossa motivação. Então, a motivação é o primeiro momento da aula. Já fiz a pesquisa com meus estudantes, em que eu começo toda a minha aula explicando o porquê daquele determinado conteúdo. E eu perguntei para eles, olha, começar pelo porquê faz com que vocês se sintam mais motivados a aprender o conteúdo? Semestre passado, 100% respondeu que sim. Né? Então, assim, você saber dessas informações, coletar esses dados, isso te inspira também. Né? Então, começa pela motivação, começa pelo porquê, começa pela utilidade do teu conteúdo. Além disso, conheça os seus estudantes. Né? Eu sempre passo para eles, antes de começar a experiência de aprendizagem, eu tento conhecer o perfil deles. Qual é a expectativa que eles têm em relação ao curso? Qual é o resultado que eles estão buscando? Né? Como é que eles esperam sair da experiência? Né? Então, assim, você sabendo dessas coisas, você constrói a experiência junto com eles, né? De modo a atender aquelas expectativas. Porque você vai estar sempre lembrando das expectativas que eles trabalharam e eles vão saber disso também. Dizer, rapaz, esse conteúdo está próximo da minha expectativa que eu tenho para esse curso. Isso vai fazer com que o seu estudante fique mais engajado com você. E eu já comentei aqui em vídeos anteriores, uma das principais dores dos professores é manter o estudante engajado. Então conheça o seu estudante, monte a experiência com ele. Como é que ele quer? Você não vai só entregar o que ele quer, mas também o que ele precisa. Mas é importante também você saber, conhecer quem está recebendo o seu produto. É importante. O que é que ele quer? Qual é o problema que ele quer que
que eu resolva? Qual é o problema que ele conta comigo para eu resolver com ele? E aí entra o ponto de você utilizar a sua criatividade, que já falamos aqui também, e incentivar os seus estudantes a utilizarem a criatividade deles. Criatividade é a terceira maior habilidade demandada para o presente e para o futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. Essa é uma das principais referências que eu venho falando em quase toda a aula aqui, e eu sugiro que você comece a utilizar. Em um semestre aí eu perguntei aos estudantes se eles conheciam o Fórum Econômico Mundial, e poucos conheciam, né? E é uma das principais referências que a gente tem para as habilidades demandadas. Porque todos os seus estudantes querem se tornar bons profissionais. E você tem essa referência importantíssima que você pode utilizar. Eu utilizo muito, tem dado bons resultados, você pode utilizar também. Então, criatividade é uma habilidade que você utiliza para resolver problemas. E aí tem a etapa, depois da etapa de motivação, tem a etapa de problematização, em que você vai incentivar os seus estudantes a trabalhar, a desenvolver a principal habilidade demandada para o presente e para o futuro, que é justamente resolver problemas. Então você deve propor problemas para os seus estudantes resolverem na experiência de aprendizagem. E aí a dica, né, é que você busque problemas baseados em situações reais ou mais próximo da realidade, né? Problemas que mostrem a utilidade daquele conteúdo na vida deles. Isso vai também aumentar o engajamento. Conecte esse problema com as principais habilidades do presente e do futuro. Esse problema deve fazer com que eles desenvolvam essas habilidades. Pergunta para eles, né? Faz com que eles participem da aula. Olha, vocês conhecem quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Qual é uma habilidade que você tem? O que é que diferencia você de fulano de tal? Então é importante que você faça isso. Isso você vai dar espaço para que eles falem, você vai dar espaço para conhecer o seu estudante na experiência de aprendizagem. Isso certamente vai fazer com que você utilize a aula expositiva dialogada e vai fazer com que ele se engaje mais na sua aula. Porque ele vê que você está ali com ele, construindo o conhecimento com ele, está dando espaço para ele falar, ele dizer razoavelmente como ele gostaria que fosse. E aí você conhece e monta a sua experiência, monta uma média, né, de solicitações e monta uma experiência de aprendizagem que possa atender aos seus estudantes e resolver os problemas deles também. E aí, além da etapa de problematização, vem a etapa de investigação, que é nessa etapa onde entra aquela característica da aula expositiva dialogada que eu falei, que é justamente a questão de você criar possibilidades de construção do conhecimento. Não é só você que expõe o conteúdo, mas eles podem expor também, eles podem construir o conhecimento, né? E essa construção é baseada, pode ser baseada no fazer, no ensinar, que são métodos que estão ali na base da pirâmide da aprendizagem, que aumenta a retenção do conteúdo. E aí eles participam da sua aula, a sua aula é construída dialogando com eles. A experiência de aprendizagem é diferente. Então, assim, a pergunta que vem na etapa de investigação é: como é que eu posso resolver o problema? Então você pode perguntar para eles: olha, tem esse problema aqui, como é que vocês resolveriam? Quais são os caminhos que poderiam ser utilizados? Quais são as ferramentas? E aí você pode perguntar, né? Mas se eu perguntar e ninguém responder, você pode apontar uma pessoa específica. Você conhece os seus estudantes. Então você pode apontar uma pessoa específica, você pode fazer com que eles montem grupos e discutam entre si e depois entregam o resultado para você, enquanto você vai conversando, expondo no quadro, vai montando juntamente com eles. Então existem diversas formas de você trabalhar isso, você tem que utilizar a sua criatividade. Existem diversas formas. Mas o ponto aqui é o seguinte: essa metodologia ela é baseada justamente na exposição e no diálogo. Ela não é baseada apenas na exposição. Entra a questão do diálogo. É uma aula operatória, em que o estudante participa ativamente do processo de ensino e aprendizagem juntamente com o professor. E a construção do conhecimento ocorre de uma forma mais satisfatória, de modo que ele aumente a retenção de conteúdo. Então, mais uma vez eu digo, né, a aula expositiva, eu acredito que ela não deve ser substituída, eu acredito que ela deve ser aprimorada, e eu acredito que muitos estudantes gostam dessa maneira, né, muitos estudantes gostam dessa metodologia de ensino, e ela é baseada justamente nessas características. E o resultado
da sua aula dialogada vai ser justamente baseado no que os estudantes estão construindo com você, e você ajuda os seus estudantes a construir um conhecimento. Você vai ajudá-los a construir o conhecimento, a reter aquele conteúdo. Então é isso que você vai fazer na aula expositiva dialogada. Beleza? Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta aqui, coloca a sua dúvida. Qual é o problema, qual é o maior desafio que você está passando em sala de aula? Vamos discutir, vamos comentar, vamos se conectar. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que eu posto vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!